A senhora autoriza a divulgação de suas imagens e som pela internet para fins pedagógicos? Autorizo. Qual é o seu nome? Meu nome é Deise Clotildes Barnabé de Moraes. E a sua idade? Tenho 62 anos. Naturalidade? Nasci aqui em Indaiatuba mesmo, na fazenda Morungaba. Em que área você atua hoje? Hoje eu atuo na área de planejamento e administração da Secretaria Municipal de Educação. Quando estudou ou trabalhou no Dom José? Eu estudei no Dom José de 1959 a 1962 e depois voltei como professora de 1970 a 1985 e em 1993 eu fui supervisora durante algum tempo. Muito bom. Que ano foi a sua formatura? 1962. Você teria algum fato relevante para nos contar na época em que estudou ou trabalhou no Dom José? Todos os fatos eram relevantes. O que a gente mais gostava de fazer na escola era frequentar a biblioteca. Havia uma bibliotecária, ficou lá durante muitos anos, que era a Dona Maria Brizola, e ela fazia atividades muito interessantes e todo mundo lia muito. E como aluna eu frequentava muito, como leitora. E como professora eu continuei frequentando, aí já ajudando a ela a programar, fazer programas específicos de leitura, analisando os livros que eram comprados, sugerindo livros. Então a biblioteca era o centro da vida acadêmica do Dom José. Ela englobava todas as matérias, todas as disciplinas, todos os professores usavam a biblioteca, indicavam trabalhos e acompanhavam os alunos. E os alunos faziam, havia campeonato de quem lia mais e que livros eram mais lidos, era muito, muito animado. Por que foi importante estudar no Dom José? Eu acho que toda escola é importante para o educando. Eu tenho grata satisfação de ter estudado no Dom José, com um time de professores brilhantes, professor João Batista Macedo, que hoje é até nome de escola. Ele era o professor de história, era uma pessoa fantástica, uma cultura imensa, apaixonadíssimo pelos egípcios, e eu também hoje sou apaixonada pelos egípcios e toda a antiguidade. E não havia muitos recursos hoje, então ele fazia tudo na lousa, ele desenhava as pirâmides e os camelos e como é que os camelos transportavam as pedras e como é que as pessoas construíram as pirâmides, e a gente via como se fosse um filme. Isso eu nunca me esqueço. E a professora de ciências, a professora Leonor, também dava muitas atividades no laboratório. A gente tinha uma aula muito dinâmica, muito gostosa, muito interessante. E também quem me marcou muito foi a nossa professora de português, dona Romilda Capóssoli. Ela era considerada muito brava, muito rígida, né? Mas eu tinha um muito bom relacionamento com ela e eu tenho muita gratidão pelo fato dela ter me ensinado a entender a língua portuguesa, pelo fato dela ter me ensinado a ler como se deve, a ler tudo num texto, não só as palavras, também as linhas e as entrelinhas. É uma gratidão imensa que eu carrego sempre comigo. Qual é o local que você mais gostava na escola e o porquê? A biblioteca, a hora do recreio e as salas de aula, principalmente dessas aulas tão animadas assim e divertidas. Como era o bairro onde se localizava a escola? Bom, eu participei de 2 prédios do Dom José. O primeiro, onde eu estudei, era onde é hoje a FIEC 2, né? Chamada FIEC 2, na rua Santos Dumont. Lá eu estudei os 4 anos, né? Do ensino, naquele tempo era ensino de segundo grau, né? Ensino hoje equivalente da 5ª à 8ª série. E era um deserto. O entorno da escola era um deserto, as ruas todas de terra. Havia 3 ônibus que vinham de Campinas, um de manhã, na hora do almoço e outro à tarde. E eles paravam na frente da escola para descer os professores e os alunos que vinham de Elvésia, né? E ali no entorno não tinha nada, o asfalto acabava na rua 24 de Maio, tinha a Têxtil Judite e depois era só o que a gente chamava de um poeirão. Os alunos iam a pé,
os que moravam mais próximos, e os que moravam mais distantes iam de bicicleta no meio do poeirão, mas era muito divertido. Depois foi construída a Iâmara e ficou um pouco mais animado, porque a gente ia junto com os trabalhadores da Iâmara, que iam todos de bicicleta. Era muito animado. Eu morava na Avenida Itororó, mas às vezes eu descia até a 24 de maio só para ficar junto com os colegas, depois voltava para Itororó. Legal. E depois houve o prédio novo, né, a inauguração do prédio novo em 1972, que é onde está o Dom José até hoje, na Avenida Kennedy, que também não era asfaltada nessa época, o bairro ainda muito incipiente, a cidade nova. E no dia da inauguração houve uma chuva muito, muito forte. Quase que os convidados importantes não chegam na escola, porque aquilo era um barro só. E vieram o presidente do estado, né, o governador do estado, o senhor Laudo Natel, e o senhor Ulisses Guimarães, que era uma pessoa muito importante na época, e foi depois durante toda a parte da Constituição, né, da Constituinte de 88. Eles estiveram presentes na inauguração. Nessa época eu já era professora. Muito bom. Como a senhora vê a escola hoje? Hoje, o Dom José ainda ele é uma referência, mas não é mais tanto quanto já foi antes, né? Mas ainda é uma referência no ensino médio, principalmente, né? E a sua biblioteca ainda eu penso que seja muito usada, né? E principalmente pelo fato de estarem usando, eu acho que é uma das escolas da cidade que mais usa os equipamentos atuais de internet, de eletrônicos, né? Eu parabenizo sempre ao pessoal do Dom José por isso. E é a nossa cidade que tem 60 anos. Agradeço a sua colaboração por essa entrevista. Muito obrigada. Eu é que agradeço ainda fazer parte do Dom José. Trabalho feito por alunos do terceiro C. Beatriz Silva de Oliveira, número 8. Caio Mendes, número 11. Daniele Lemos, número 14. Érica Ariane, número 18.